A história de Cara e Mark começa como uma linda história de amor. Um amor que floresce em dias doces juntos, cheios de esperança e sonhos de um futuro feliz. Eles se conheceram em um pequeno café em uma tarde chuvosa e, a partir daí, foi como se o destino os tivesse unido. Cara, uma menina gentil e emotiva, sempre acredita que o amor pode superar todas as dificuldades da vida. Quanto a Mark, um homem calmo, com olhos brilhantes e um sorriso gentil, ele era o tipo de homem que Cara sempre sonhou. Com o passar dos dias, eles permaneceram juntos, compartilhando todas as suas alegrias, tristezas e sonhos. Mark é um marido amoroso, sempre atencioso e cuidando de Cara em cada pequeno detalhe. Eles fizeram planos para o futuro juntos, pretendendo ter uma família feliz e acolhedora. Eles planejam ter filhos e criá-los juntos. Mark e Cara sonhavam com um lar onde criariam os filhos juntos, onde o amor e a conexão sempre existiriam. Mas a vida nem sempre é um sonho. Quando Cara descobriu que estava grávida, sua alegria e felicidade foram ainda maiores. Contudo, essa alegria não durou tanto quanto eles pensavam. A família de Mark, especialmente sua mãe, Sarah, e sua irmã mais nova, a Millie, tornam as coisas mais complicadas do que nunca. Embora houvesse momentos em que ela sentisse o carinho caloroso de seu sogro, Robert, a ignorância e até mesmo a indiferença da mãe e da irmã de Mark a faziam se sentir solitária e desamparada na própria casa que ela pensava que seria seu lar. Desde o momento em que Cara engravidou, as exigências e expectativas da família do marido se tornaram um fardo para ela. Embora ela estivesse grávida e precisasse de descanso, Sarah e Amelia achavam que não havia razão válida para Cara não fazer tarefas domésticas. Todos os dias, Cara enfrenta um trabalho cansativo, enquanto seu corpo está mudando e precisa de cuidados especiais. O clímax chega um dia, quando Mark precisa sair para o trabalho, deixando Cara sozinha com as tarefas pesadas da casa. Só sentada aí. Cara, é como férias. Você não consegue fazer algo útil? Sarah repreendeu Cara, sua voz cheia de desprezo. Cara sentiu como se essas palavras estivessem apunhalando seu coração, quando ela só queria um tempo para descansar e cuidar de si mesma e de seu filho ainda não nascido. No entanto, a irmã de Mark, a Millie, não foi menos dura. O que há com o cansaço? Gravidez não é uma doença. Nós ainda fazemos todo o trabalho doméstico sem você aqui. Cara se sentiu sufocada. Cada palavra deles era como uma acusação de que ela não era capaz de cumprir com suas responsabilidades como mulher na família. Ela só queria simpatia e cuidado durante esse período delicado. Mas, em vez disso, recebeu críticas e pressão constantes. Com o passar do tempo, as tensões entre Cara e a família do marido aumentaram. Embora Mark sempre tenha amado Cara, ele não entende completamente sua condição. Ele mal sabia que, enquanto estava viajando a negócios, Cara estava enfrentando um ambiente estressante e sem apoio. As exigências irracionais de sua mãe e irmã fazem com que Cara se sinta mais como uma empregada do que como uma esposa grávida. Uma tarde, quando não conseguiu mais suportar, Cara decidiu buscar conforto em Robert, a única pessoa na família de Mark que ela achava que poderia entendê-la e simpatizar com ela. Ela o encontrou no quintal, cuidando de suas flores favoritas. Ao ver Cara, ele sorriu gentilmente, mas quando viu o cansaço em seu rosto, imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Cara, você está bem? Robert perguntou, sua voz cheia de preocupação. Naquele momento, Cara não conseguiu mais conter suas emoções e lágrimas caíram de seus olhos. Eu não aguento mais. Robert, a mãe e a irmã do Mark, elas não entendem que estou grávida. Elas me tratam como se eu não sentisse nada. Elas não me deixam descansar e me pedem para fazer tudo pela casa. Robert escutou, sem dizer uma palavra. Ele simplesmente olhou para ela, com os olhos cheios de simpatia. Depois de um momento de silêncio, ele disse: Cara, ninguém deve ser tratado assim quando está grávida. Você precisa descansar e cuidar de si mesma.
Você não precisa fazer todo esse trabalho sozinha. Essas palavras de Robert foram como um raio de luz brilhando na escuridão dentro de Kara. Ela se sentiu um tanto aliviada por ter alguém que a compreendia e simpatizava com ela. Não se preocupe, Kara, continuou Robert. Eu vou falar com eles. Eu vou te ajudar. Durante todo o tempo que se seguiu, Robert sempre esteve ao lado de Kara, ajudando-a com as tarefas domésticas, cuidando dela e encorajando-a quando ela se sentia cansada. Foi seu cuidado e amor que se tornaram um forte apoio para Kara durante os dias difíceis. No entanto, a tensão na família de Mark não diminuiu. O relacionamento entre Mark e sua família, especialmente sua mãe e irmã, tornou-se cada vez mais tenso. Mark finalmente percebeu que sua mãe e irmã estavam tratando Kara injustamente e que ele precisava defender sua esposa. Uma noite, depois de descobrir a verdade sobre como Kara foi tratada, Mark não aguentou mais. Ele confrontou sua mãe e irmã em uma grande discussão. Não acredito que você tratou minha esposa daquele jeito enquanto ela estava grávida. Sofrendo tanto física quanto mentalmente. Você a machucou, Mark gritou com raiva. A mãe dele, Sarah, começou a tentar justificar suas ações. Nós só queríamos que ela aprendesse a ser responsável, a agir como adulta. Não queríamos machucá-la. Mark balançou a cabeça, incapaz de aceitar aquelas desculpas, mas ela está grávida. Ela precisa de apoio, não de exigências irracionais e indiferentes. A irmã de Mark, a Millie, não fica para trás, ela não faz nada. Temos que fazer tudo quando ela não está por perto. Não podemos ficar parados o tempo todo. Mark olhou para Kara e depois novamente para sua mãe e irmã. Ela é minha esposa, e eu não vou deixar você tratá-la assim nunca mais. Não pense que você tem o direito de fazer isso só porque você é minha família. A história de Kara e Mark, embora comece doce e esperançosa, rapidamente se transforma em provações implacáveis. Eles pensaram que embarcariam em uma nova vida juntos, onde o amor e o apoio sempre estariam presentes. Mas, a partir do momento em que Kara engravidou, essa alegria foi ofuscada pelas duras exigências e expectativas da família de Mark. Embora Kara esteja grávida de Mark, sua própria família não entende e parece não querer cuidar dela adequadamente. Depois que as exigências irracionais da mãe e da irmã de Mark deixam Kara exausta, as tensões continuam aumentando. Eles não só pediam que ela fizesse tarefas domésticas, como também a tratavam mais como uma empregada do que como uma esposa grávida. Mesmo nos momentos em que precisava descansar, Kara era criticada por não conseguir completar as tarefas que lhe pediam. E então, esse estresse finalmente chegou ao ponto em que Kara não aguentou mais. Ela buscou conforto na única pessoa que, segundo ela, poderia entender seu sofrimento, o pai de Mark, Robert, no jardim atrás da casa. Robert cuidava meticulosamente de suas flores. Mas quando viu Kara com os olhos marejados, percebeu imediatamente que algo estava errado. Kara sentou-se ao lado dele. As lágrimas começaram a cair e, incapaz de conter suas emoções, ela contou tudo o que havia suportado nos últimos dias. Robert, não aguento mais. A mãe e a irmã de Mark não entendem que estou grávida. Elas me tratam como uma empregada, me fazendo fazer tarefas domésticas o dia todo sem me dar descanso. Estou tão cansada. Robert ouviu isso e ficou em silêncio por um momento, com o rosto cheio de simpatia e preocupação. Depois de um momento de silêncio, ele falou: Kara, ninguém deve ser tratado assim quando está grávida. Este é um momento em que você precisa de cuidado e descanso. Você não precisa fazer tudo sozinha. Eu vou falar com elas. As palavras de Robert foram como um raio de luz na escuridão, dando a Kara conforto e esperança de que havia alguém na família de Mark que a entendia e simpatizava com ela. A preocupação e a promessa de Robert fizeram Kara se sentir um tanto aliviada. Mas nos dias seguintes, a situação não mudou. A mãe e a irmã de Mark continuam a se comportar como antes, fazendo com que Kara se sinta prisioneira na casa do próprio marido.
A vida se torna ainda mais estressante quando Kara descobre uma verdade de partir o coração. Mark, o marido que ela ama, parece estar dividido entre dois mundos. Ele não tinha ideia da situação que Kara estava enfrentando. Ou se tinha, não tinha coragem de defender sua esposa. Durante o tempo em que esteve longe de casa, Kara sofreu sozinha, com solidão e miséria. Ela sentia como se Mark estivesse lentamente se afastando dela. Não apenas por causa do trabalho, mas também por sua incapacidade de encarar a família. Um dia, quando Mark chegou em casa, Kara não conseguiu conter suas emoções. Mark, não posso mais viver assim. Ela disse, com a voz cheia de preocupação. Você nos levou para um lugar distante, mas ainda me sinto preso nas memórias da sua família. Uma noite, quando Mark voltou para casa depois de um longo dia de trabalho, ele encontrou Kara sentada no sofá, com os olhos cheios de lágrimas. Um sentimento de desconforto surgiu nele quando viu sua esposa daquele jeito. Ele andou até lá e sentou-se ao lado dela. Kara, o que há de errado? Mark perguntou, sua voz cheia de preocupação. Kara se virou para olhá-lo, com os olhos cheios de decepção. Você não entende, Mark. Você sempre vai trabalhar e me deixa sozinha para encarar sua mãe e sua irmã. Elas me tratam como uma empregada, não se importando comigo nem um pouco. Não posso mais viver assim. Mark olhou para Kara. A dor era evidente em seu rosto. Ele sabia parte da situação da família, mas não conseguia imaginar a extensão do que Kara estava sofrendo. Desculpe, Kara, não percebi o que você estava passando. Vou falar com a mamãe e a Millie. Mas quando Mark decidiu confrontar sua mãe e irmã, a verdade não foi o que ele esperava. Quando ele fala e pede que tratem bem sua esposa, as reações de Sarah e a Millie tornam as coisas mais tensas do que nunca. Ela é minha esposa, não uma trabalhadora, disse Mark, com a voz cheia de raiva. Por que você não consegue entender que ela está grávida e precisa descansar? A mãe de Mark, Sarah, ficou confusa com as críticas do filho. Só queremos que ela aprenda a ser responsável. Não queremos machucá-la. A irmã de Mark, a Millie, foi ainda mais desdenhosa. Ela não faz nada. Temos que fazer tudo quando ela não está por perto. Mark sentiu uma onda de raiva. Não, você não entende. Ela é minha esposa, e eu não vou deixar você tratá-la assim nunca mais. Ninguém tem o direito de machucá-la. Quando o tenso confronto entre Mark e sua família termina, Kara sente um lampejo de esperança de que as coisas vão mudar. Mas a realidade não é como o esperado. Mesmo quando Mark disse que a protegeria, foi sua própria incerteza e hesitação que tornou as coisas mais complicadas. Dia após dia, Kara se sentia mais solitária do que nunca. Ela percebeu que a família de Mark não poderia ser um apoio sólido para ela. Eles só tornam as coisas mais difíceis. E então, a determinação de Mark forçou Kara a tomar uma decisão importante. Ela continuará a viver em uma família onde se sente mal amada e desrespeitada. Ou ela encontrará um novo caminho para proteger a segurança e a felicidade de si mesma e de seus filhos ainda não nascidos. Com a ajuda de Robert, Kara decidiu ter uma conversa franca com Mark, pedindo que ele tomasse uma decisão clara. Mark, não posso mais viver assim. Se você não pode me defender, então teremos que encontrar um jeito de sair daqui. Kara disse, sua voz firme. Mark olhou para sua esposa, finalmente percebendo que o amor e o cuidado que ele lhe dava não eram suficientes. Eu sei o que tenho que fazer. Finalmente, Mark decidiu defender sua esposa e filhos. Não viveremos mais neste ambiente. Kara, eu protegerei você e as crianças. Iremos embora e construiremos uma nova vida, sem o controle e as expectativas da minha família. E então, Kara e Mark decidiram deixar sua família para trás e criar uma nova vida com amor e apoio verdadeiros. Eles embarcam em uma nova jornada onde podem encontrar paz e liberdade. Onde a família é construída sobre a base do amor, respeito e empatia. Quando Mark decide proteger Kara, ele não só tem que enfrentar sua mãe e irmã, mas também suas próprias emoções caóticas.
Ele não podia simplesmente abandonar sua família. Mas também não podia deixar sua esposa e filhos em um ambiente tão estressante. Um sentimento conflitante surgia dentro de Mark toda vez que ele olhava para Cara. Especialmente quando ela parecia fraca e queria sua proteção. Nos dias após decidirem deixar a família, Mark e Cara sentiram que estavam entrando em uma nova vida. Mas a paz que esperavam não veio facilmente. Eles enfrentam dificuldades para reconstruir suas vidas do zero. Dinheiro, trabalho e até mesmo estabilidade mental são fatores que eles precisam encontrar maneiras de ajustar. Mas o mais difícil é que Cara tem que lutar contra memórias dolorosas da família do marido. Mark mudou Cara e seus 2 filhos pequenos para uma nova casa. Uma casa pequena, mas aconchegante, onde eles podem recomeçar. No entanto, mesmo morando em um lugar estranho, Cara não consegue se livrar das imagens que passam pela sua cabeça dos dias terríveis na casa da sogra. As palavras cruéis da mãe e da irmã de Mark ainda ecoavam em sua cabeça todas as noites. Mesmo tendo Mark ao seu lado, as feridas em sua alma ainda não haviam cicatrizado. Enquanto isso, a vida familiar de Mark se torna cada vez mais tensa. O relacionamento entre ele e sua mãe começou a ruir. Embora Mark tenha decidido proteger Cara, a verdade é que ele não consegue se separar completamente de sua família. Principalmente quando os laços de sangue ainda são tão fortes. Cada ligação de sua mãe, cada pequena reunião fazia Mark se sentir cansado e confuso. Ele não poderia resolver essa situação sem complicar tudo. Cara começou a sentir essa tensão ficando mais forte. Certa noite, quando Mark chegou tarde do trabalho, Cara sentiu como se estivesse no meio de um beco sem saída. Ela não podia mais continuar vivendo com essa ansiedade e estresse. Ela começou a sentir uma sensação de inferioridade, uma sensação de que nada na vida poderia libertá-la do controle da família do marido. Mesmo depois que ela a deixou. O que minha mãe e minha irmã fizeram comigo é inesquecível. Sinto-me um estranho na minha própria vida. Mark podia sentir a dor na voz de Cara. Ele não sabia o que fazer para ajudá-la a se livrar dessas obsessões. Cara, eu sempre estarei lá para você. Mas não posso continuar vivendo assim para sempre. Não posso deixar minha família arruinar nosso relacionamento. Eu te amo, e farei tudo o que puder para te fazer feliz. Cara olhou nos olhos de Mark. Seus olhos cheios de decepção. Eu te amo, mas você nem sempre sente isso. Seus sentimentos são apenas um fardo para mim. Não há nada que eu possa fazer para proteger você da minha família. Mark sentiu seu coração apertar. Ele ama Cara, mas não sabe como fazê-la se sentir segura e feliz. Suas vidas, embora tenham saído da sombra da família do marido, ainda estão imersas em feridas não cicatrizadas. Nos dias seguintes, a tensão entre eles aumentou. Mark começou a se sentir impotente, incapaz de fazer qualquer coisa para ajudar sua esposa a se sentir amada e protegida. Enquanto isso, a família de Mark se recusou a parar de pressionar. Embora Mark tivesse decidido deixar a casa de sua mãe, a insistência de sua mãe e irmã não parou. Um dia, depois que Mark e Cara se mudaram para sua nova casa, a mãe de Mark, Sarah, ligou para ele. Mark, por que você fez isso? Não posso deixar Cara e as crianças viverem em circunstâncias tão difíceis. Você não pode abandonar sua família por um estranho. A voz de sua mãe estava pesada. Você tem que trazer sua esposa para casa, onde você pode ser ajudado e cuidado. Eu não posso fazer isso. Mark, embora com o coração partido, sentiu que uma parte dele ainda queria se reconectar com sua família. Mas ele sabia que voltar não resolveria o problema. Não é assim que ele e Cara podem ser felizes. Mãe, eu não posso voltar. Eu tenho que me levantar e proteger minha família. Não apenas meu relacionamento com você e minha irmã. Eu não posso mais fazer o que você pede. A conversa terminou com um sentimento pesado. Mas Mark sabia que tinha tomado a decisão certa. Embora seu relacionamento com a família nunca mais fosse o mesmo, ele sabia que precisava fazer o que era melhor para sua esposa e filhos. No entanto,
Um novo desafio surge quando outra ligação vem da família de Mark. Tarde da noite, enquanto Mark e Cara estavam sentados para jantar em sua nova casa. O telefone de Mark tocou. Ele olhou para a tela e viu o nome de sua mãe aparecer. Um sentimento de ansiedade surgiu dentro dele. Ele atendeu a chamada. Mark, você tem que me ajudar. A Millie e eu fomos expulsos de casa. Não sei o que fazer. Eu fiz errado, mas você tem que me ajudar. Você não pode me deixar assim. A voz de sua mãe soou, cheia de preocupação. Mark olhou para a Cara, e ela sentiu a hesitação nele. Ela entendeu que ele estava enfrentando uma decisão muito difícil. Mark sabia que se ajudasse sua mãe dessa vez, provavelmente enfrentaria ainda mais tensão e divisão dentro da família. Mas ele também entende que a família sempre será uma parte importante de sua vida. Mark, não aguento mais isso. Se você ajudar sua mãe, não posso continuar vivendo na sombra daquela família. Não posso continuar vivendo com esse medo e estresse, disse Cara, sua voz cheia de preocupação e frustração. Mark olhou para a Cara, depois para o telefone, e soube que essa decisão mudaria suas vidas para sempre. Depois de deixar a família de Mark para começar uma nova vida, eles pensaram que encontrariam paz. Mas na realidade não foi isso que aconteceu. Todos os fardos do passado ainda os perseguem. E ambos se deparam com decisões difíceis que não podem evitar. Mesmo que tentassem ficar longe do controle da família do marido, relacionamentos complicados e expectativas ainda persistiam. Depois que Mark decide proteger sua esposa e deixar a família do marido dela, Cara e Mark começam uma nova vida em uma casa pequena, mas aconchegante. Este é um novo começo onde eles podem se concentrar um no outro, cuidar dos filhos e nutrir seu amor em um ambiente mais seguro. Mas mesmo na nova casa, a tensão não diminuiu. Cara não consegue se livrar do sentimento de insegurança enquanto é assombrada pelo que aconteceu no passado. Embora Mark sempre tentasse apoiá-la, as feridas em seu coração nunca cicatrizaram completamente. O sentimento de solidão e abandono ainda existe. Mark notou uma diferença clara no comportamento de Cara. Ela se tornou tímida, às vezes muito sensível e desconfortável com tudo ao seu redor. Mesmo que ela não tenha dito isso, Mark podia sentir a tensão e a tristeza escondida em seus olhos. Um dia, ao voltar para casa após um dia cansativo de trabalho, ele encontrou Cara sentada sozinha na sala de estar, com o olhar distante, como se estivesse perdida em pensamentos. Cara, você está bem? Mark perguntou, sua voz suave, mas cheia de preocupação. Cara olhou para ele em silêncio e depois abaixou a cabeça. Não posso viver assim, Mark. Sinto como se estivesse vivendo em uma gaiola. Não consigo esquecer o que sua mãe e a Millie fizeram comigo. Todos os dias, sinto como se estivesse sendo observada, monitorada. Mark sentou-se ao lado dela e colocou o braço em volta dos seus ombros. Eu sei que você está passando por muita coisa. Cara, sinto muito por não ter percebido antes. Mas farei tudo o que puder para que você se sinta segura e amada. Eu te amo, e não vou deixar ninguém, nem mesmo minha família, te machucar de novo. Entretanto, não importava o que Mark dissesse. Cara ainda não conseguia se livrar da dor em seu coração. Toda vez que ela se lembra dos dias em que foi maltratada pela mãe e pela irmã de Mark, ela sente como se estivesse sendo dilacerada. Suas duras críticas ainda ecoavam em sua mente, impedindo-a de descansar e se sentir em paz. O estresse da família de Mark impede Cara de se concentrar em reconstruir sua nova vida, mesmo sabendo que é isso que ela precisa fazer. Um mês depois de se mudar para a nova casa, ocorreu um acontecimento inesperado. A mãe de Mark, Sarah, ligou para ele em uma situação que nenhum dos dois esperava. Mark, estamos sendo despejados. Acabou tudo. Não sei o que fazer. Você tem que me ajudar. Você não pode me deixar assim. Mark sentou-se e olhou para Cara, que estava sentada à sua frente. A hesitação era evidente em seu rosto. As feridas em seu coração não haviam desaparecido. No entanto, ao ver a preocupação nos olhos de sua mãe ao telefone,
Parte dele quis ajudar. Ele sabia que se recusasse, nunca mais conseguiria retomar o relacionamento com sua mãe. Mark, não posso deixar você fazer isso. Não posso mais viver com medo. Se você os ajudar, não poderei mais viver aqui. Cara disse, sua voz trêmula, mas determinada. Mark sentiu seu coração sendo apertado. Ele olhou nos olhos de Cara e viu sua dor e medo. Ele não podia deixá-la viver preocupada daquele jeito para sempre. Mark sabia que ajudar a mãe poderia complicar as coisas. Mas não ajudar era uma decisão igualmente difícil. Ele respirou fundo e respondeu, não sei o que fazer. Cara, quero ajudar a mamãe, mas não posso te machucar de novo. Você consegue entender isso? Cara ficou em silêncio, seus olhos cheios de tristeza e decepção. Ela entendia que Mark estava lutando consigo mesmo, mas também sabia que não podia continuar vivendo naquele estado. Não aguento mais, Mark. Sinto como se estivesse vivendo um pesadelo. Não posso continuar fazendo isso. Se você os ajudar, não teremos paz. Mark sabia que essa decisão afetaria a vida dele e de Cara. Mas ele não podia deixar sua mãe sofrer nessas circunstâncias difíceis. Ele precisava fazer alguma coisa, mas não sabia por onde começar. Vou pensar sobre isso cuidadosamente. Você merece ser amada e protegida. E não vou deixar nada te machucar novamente. Uma discussão tensa ocorreu entre Mark e Cara nos dias seguintes. Finalmente, Mark decide confrontar sua mãe, determinado a proteger sua família. Ele não podia mais deixar que as expectativas de sua antiga família pesassem sobre a vida de sua esposa e filhos. Um dia depois, Mark encontrou sua mãe, Sarah, para uma conversa tensa. Mãe, não posso continuar vivendo assim. Tenho que proteger minha família. Não suas expectativas. Você machucou minha esposa. E agora não posso deixar Cara sozinha. Sarah, depois de um momento de silêncio, disse com pesar, Mark, eu sei que eu estava errada. Mas você não pode deixar nossa família passar por isso. Mamãe e a Millie precisam de você. Você não pode nos deixar. Eu só quero que você ajude. Mark olhou para sua mãe, seus olhos cheios de complexidade e peso. Eu não vou voltar. Eu tomei a decisão certa. Você precisa perceber que eu não posso mais viver sob seu controle. Esse confronto terminou em pesar e sofrimento. Mark não podia mudar a situação, mas sabia que sua família precisava entender que a mudança era necessária. Eles não podem continuar vivendo com repressão e expectativas irrealistas. A história continua com os esforços incansáveis de Mark e Cara para encontrar felicidade e paz em seu novo lar. Apesar dos muitos desafios, eles começam a encontrar momentos de tranquilidade e amor, reconstruindo gradualmente suas vidas. No entanto, os relacionamentos na família de Mark ainda existem, e construir uma vida feliz e duradoura ainda é uma longa jornada que eles devem continuar enfrentando. A história de Cara e Mark toma alguns rumos difíceis, e desafios constantes ameaçam a estabilidade de sua nova vida, depois de deixar a família de Mark e começar uma vida própria. Parecia que eles encontrariam paz, mas cada dia era uma batalha. Embora Mark tenha decidido proteger sua esposa, os efeitos de sua antiga família ainda os assombram, não permitindo que eles escapem verdadeiramente da escuridão do passado. Cada decisão que eles tomam é abalada pelas expectativas e reprovações da família de Mark. Uma tarde, enquanto Mark estava no trabalho e Cara estava sentada sozinha em sua nova casa. Ela não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido. Ela se lembra dos dias sombrios na família de Mark, quando ela não era amada, nem cuidada, e cada dia era uma batalha sem fim. Ela partiu na esperança de encontrar paz, mas sentia que tudo ao seu redor ainda era uma cadeia de sofrimento da qual ela não conseguia escapar. Mark fez tudo o que pôde para que Cara se sentisse segura e amada. Ele tenta passar tempo com ela, ajuda-a a cuidar das crianças e tenta afastá-la de pensamentos negativos. Entretanto, apesar do cuidado e amor que ele tem por ela, Cara ainda não consegue escapar das assombrações do passado. Tudo vai ficar bem, baby. Nós recomeçamos.
Ninguém mais pode nos machucar. Mark disse enquanto a abraçava por trás. Seu rosto cheio de determinação. Cara apenas ficou quieta, sem dizer nada. Ela sentia o amor dele, mas seu coração ainda tinha muitas feridas não curadas. Toda vez que via os filhos, toda vez que sentia paz no novo lar, ela pensava nos dias de abandono e maus tratos. Essas memórias eram indeléveis, e ela não sabia como se livrar delas. Certa noite, quando Mark voltou de um longo dia de trabalho, ele encontrou Cara sentada distraidamente na sala de estar. Com o olhar vazio, ele se aproximou e sentou-se ao lado dela. O que foi? Você não está de bom humor hoje. Está? Mark perguntou, com a voz suave. Cara não respondeu imediatamente. Ela sentiu uma onda de emoções em seu coração, como se estivesse sendo dominada por todas as emoções que não conseguia liberar. Por fim, ela disse roucamente: não consigo mais fazer isso. Mark, todos os dias tenho que encarar essas memórias. Nós nos fomos, mas o que aconteceu ainda é inesquecível. Sinto como se estivesse vivendo com medo, na sombra do que aconteceu. Mark olhou para Cara em silêncio, tentando entender as emoções pelas quais ela estava passando. Ele tentou o seu melhor para protegê-la, mas parecia que todos esses esforços não conseguiam apagar as feridas em seu coração. Ele sabia que o amor sozinho não poderia curar feridas tão profundas. Cara, você não precisa mais sofrer sozinha. Eu sempre estarei lá por você, e eu vou te ajudar em tudo. Eu te amo, e você merece ser feliz. Não deixe esse passado te controlar mais. Cara se virou para olhá-lo, com os olhos cheios de lágrimas. Mas não consigo sair disso. Mark, sinto-me preso dentro de mim mesmo. Não sei o que fazer para seguir em frente. Mark pegou a mão de Cara e apertou-a com força. Nós encontraremos um jeito, juntos. Podemos superar qualquer coisa. Eu acredito em nós. Cara olhou nos olhos de Mark, e parte dela sentiu a sinceridade em suas palavras. No entanto, ela ainda não conseguia se livrar da sensação de que ainda não havia acabado. Ela ainda sente como se um fantasma a assombrasse, impedindo-a de viver plenamente o presente. Dia após dia, as preocupações não saíam da mente de Cara. Ela já desejou uma vida feliz, mas agora tudo é apenas uma longa série de desafios que ela não consegue superar. Toda vez que ela olhava nos olhos dos filhos, ela sentia a dor aumentar em seu coração. Ela se sentia indigna do amor de Mark e não sabia como apagar o medo que dominava todos os seus pensamentos. Certa noite, enquanto Mark estava fazendo compras, Cara recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ela hesitou por um momento, mas no final decidiu pegar o telefone. Cara, sou eu, Sarah. A voz da mãe de Mark veio ao telefone. Preocupada. Eu sei que estávamos errados. Eu sei que te machuquei muito. Mas preciso que você entenda. Mamãe e a Millie não querem nada de ruim para você. Eu só quero que você me perdoe. Cara sentiu um peso crescendo em seu coração. Ela não conseguia esquecer o que tinha acontecido. E os pedidos de desculpas da sogra não podiam mudar nada. No entanto, as palavras de Sarah a fizeram sentir como se estivesse em uma encruzilhada, onde ela tinha que decidir se deveria dar outra chance à família de Mark. Não sei o que dizer, respondeu Cara, com a voz rouca. Não é tão simples assim. Sua mãe e sua irmã me machucaram tanto. Não posso simplesmente esquecer assim. Sarah ficou em silêncio por um momento. Então continuou. Eu sei, e sinto muito, mas você faz parte desta família. Não importa o que aconteça. Eu ainda quero que você me perdoe. E espero que possamos recomeçar. Quando a ligação terminou, Cara se sentiu confusa. Ela não sabia o que fazer com as desculpas de Sarah. Ela não conseguia esquecer o que tinha acontecido, mas não podia viver com raiva e mágoa para sempre. Ela precisava de tempo para pensar, mas seu coração ainda não conseguia esquecer o que aconteceu no passado. Mark notou a mudança na atitude de Cara. Ele sabia que ela estava passando por uma luta interna, mas ele também sabia que não poderiam continuar vivendo no passado assustador para sempre.
Ele decide confrontar sua família com Cara mais uma vez, para ver se há uma chance de reconciliação. Mas as coisas não são tão simples assim. Um dia, Mark decidiu encontrar sua mãe para ter uma conversa franca. Ele não podia continuar a viver com a divisão entre sua esposa e sua família. Ele precisava resolver essas questões de uma vez por todas. Não posso continuar vivendo assim. Mãe, disse Mark enquanto encarava Sarah. Eu tenho que proteger minha esposa. E não posso deixar o passado continuar afetando nossa família. Preciso que você entenda que não voltarei às decisões erradas que tomei. Sarah olhou para o filho com os olhos cheios de arrependimento. Mark, eu sei que eu estava errado. Mas eu quero que você saiba. Eu te amo e quero o melhor para você. Você é meu filho, e eu só quero que essa família seja feliz. Mark sentiu uma parte dele amolecer, mas não conseguiu voltar atrás em sua decisão. Mãe, eu sempre te amarei, mas minha família é minha prioridade agora. Quero que tenhamos uma família feliz. E temos que mudar. Se não mudarmos, nunca seremos capazes de consertar isso. A conversa entre Mark e sua mãe terminou de forma pesada. Mark sabia que precisava tomar essa decisão para proteger sua família, mas também não conseguiu evitar sentir uma sensação de perda quando viu sua mãe chorando. É difícil deixar pessoas queridas, mas ele também entende que, às vezes, o perdão não vem imediatamente. Depois de um confronto tenso com a mãe, Mark e Cara pensaram que tudo estava bem. Pelo menos temporariamente. No entanto, os dias seguintes não foram tão simples quanto eles esperavam. Ambos sentiam a tensão no ar, mesmo tendo criado um novo lar e tentado construir uma vida feliz. Ainda assim, as memórias da família de Mark e das feridas não curadas continuam a assombrá-los. Mark e Cara tentaram se concentrar em criar seus filhos e criar um espaço tranquilo para sua pequena família. Mas as pressões estão sempre presentes. Cara se sente presa entre dois mundos, um do amor e proteção de Mark, e o outro de seus relacionamentos familiares danificados. Toda vez que Mark recebia uma ligação de sua família, Cara sentia uma onda de ansiedade crescer em seu coração. Ela não conseguia escapar do medo e do estresse de enfrentar o passado. Uma tarde, enquanto Mark estava no trabalho, Cara estava sentada sozinha na sala de estar, pensando em decisões passadas. Ela olhou pela janela, viu a suave luz do sol brilhando, mas seu coração ainda estava triste. Memórias dos dias de maus tratos, críticas e privação emocional ainda perduram em sua mente. Ela sentiu que não poderia continuar assim. Embora Mark a ame, Cara não consegue mais viver com medo e dor. Um chamado repentino de Sarah assustou Cara. Ela hesitou um pouco, mas finalmente decidiu atender o telefone. A voz de Sarah veio pelo telefone, desconhecida e cheia de preocupação. Cara, eu sei que te machuquei muito. Eu não mereço seu perdão, mas quero que você saiba que eu percebi meus erros. Você pode me ver de novo? Eu realmente quero falar com você. Cara sentiu uma onda de inquietação crescer dentro dela. O que aconteceu entre ela e sua sogra não pode ser facilmente esquecido. Mas esse pedido de desculpas, mesmo vindo de alguém que a machucou, parecia uma chance de acabar com essa dor. Ela não sabia o que fazer, mesmo tendo decidido ir embora. Emoções confusas a impediam de se decidir. Eu não sei o que dizer. Você me machucou tanto, e o que aconteceu ainda é inesquecível. Cara respondeu, sua voz cheia de dor. Eu entendo, Cara, mas eu imploro de novo. Você pode vir me ver? Sarah disse, com a voz suave e esperançosa. Cara pensou por um momento e então suspirou. Vou pensar sobre isso. A ligação terminou e Cara sentiu a exaustão crescendo em seu coração. Ela não conseguia deixar de sentir que esse confronto com o passado duraria para sempre. Ela queria parar, mas não conseguia abrir mão do perdão, nem mesmo de uma pequena parte. No dia seguinte, Mark notou uma mudança na atitude de Cara. Ele percebeu que ela estava lutando com uma grande decisão, mas não sabia o que fazer para ajudar, mesmo que ele estivesse lá para ajudá-la e a amasse.
As emoções negativas do passado ainda não a deixavam ir embora. Cara, eu sei que você está lutando com essa decisão. Mas eu também sei que você não pode continuar a viver nessa dor. Você pode perdoar, mas não pode deixar que isso te controle para sempre. Mark disse, sua voz cheia de preocupação. Cara olhou nos olhos de Mark, sentindo o amor em seus olhos. Mas sentiu um grande conflito em seu coração. Ela não conseguia esquecer o passado, mas também não queria continuar vivendo em tensão e medo. Não sei o que fazer. Mark, ainda me sinto preso no passado. Não posso continuar vivendo com essas memórias. Mark sentou-se ao lado dela e estendeu a mão para pegá-la. Eu entendo, cara, mas nós vamos superar isso juntos. Você não está mais sozinha. Você tem a mim, e nós vamos encontrar uma maneira de continuar. Mesmo que Mark a confortasse, Cara ainda sentia como se as feridas em seu coração nunca tivessem cicatrizado. Ela sabia que perdoar não era fácil e não sabia se conseguiria. Uma semana depois, Cara decidiu conhecer sua sogra. Ela sentiu que esta era sua única chance de esclarecer as coisas e recomeçar. Quando chegou à casa de Sarah, um sentimento de ansiedade e tensão tomou conta dela. Ela não sabia o que esperar, mas sentiu que esse era um passo importante para ela e para a família de Mark. Sarah estava na porta para cumprimentá-la, com o rosto cheio de ansiedade. Cara, você está aqui? Eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu realmente quero falar com você. Cara assentiu e entrou na casa. Ela sentiu a tensão no ar, mas não conseguiu ignorar o sincero pedido de desculpas da sogra. Ela sentou-se, de frente para Sarah. Mãe, não consigo esquecer o que aconteceu. Você me machucou tanto, mas também entendo que se vivermos com raiva e ressentimento, nunca seguiremos em frente. Cara começou, sua voz firme, mas cheia de dor. Sarah abaixou a cabeça, enquanto lágrimas rolavam pelo seu rosto. Você passou por tanta coisa. Eu não mereço seu perdão, mas eu só quero dizer que sinto muito. Eu falhei em entender como você se sentiu, e eu quero consertar isso. Ambos ficaram em silêncio por um momento. Então Cara falou, não sei se consigo perdoar, mas preciso de tempo para entender isso. Sarah assentiu, eu entendo. Você não precisa decidir agora, mas espero que um dia você me perdoe. Depois de conversar com Sarah, Cara sentiu uma parte de seu coração se aliviar. Ela não conseguiu esquecer tudo imediatamente, mas pelo menos encarou a sogra e lhe deu uma chance de se desculpar. Mesmo que ela não pudesse mudar o passado, ela sabia que seguir em frente era o que tinha que fazer. Mark olhou para a esposa, vendo a mudança em sua atitude. Ele sabia que esse era um passo importante para ambos. Juntos, eles reconstruirão suas vidas, superarão todos os desafios e, gradualmente, curarão as feridas em seus corações.